Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. O tema hoje é Spinoza, tão esperado Spinoza, como eu fiz na chamada A Saga, ou a saga, os afetos, a saga. É um tema muito interessante no interior da filosofia. De certa maneira, a filosofia tem uma marca e Spinoza é uma história muito particular dentro desta história. Antes de continuar aqui, eu peço então a sua gentileza para dar um like, inscrever no canal, sugerir aos conhecidos, parentes, familiares, e, enfim, caso julgue que é pertinente esse conteúdo de difusão filosófica. Voltando então a Spinoza, hoje é uma panorâmica deste autor e, como eu tenho feito com outros, vou dar aí também uma atenção de alguns vídeos. Spinoza, portanto, ali próximo temporal de René Descartes, também próximo a uma outra figura, um pouquinho antes dele, Malebranche, que, junto aí com Descartes, propõe num período específico algumas reflexões filosóficas sobre a razão, sobre esse período histórico que se caracteriza pelo pensamento racional. Spinoza, além de pensar, obviamente, a razão, como era comum no seu tempo, ele apresenta, e isso que eu vou desenvolver nos outros vídeos, alguns detalhes, algumas posturas sobre os afetos que nos compõem de uma outra perspectiva. Ele também vai arrumar, digamos assim, o que é real de uma maneira diferente de René Descartes, por exemplo, e da maneira como até então se dava. No geral, mesmo hoje em dia, nós temos uma tendência de pensar que há um real fora de mim e tem eu. Tem eu e tem algo fora. E, num resumão, Spinoza meio que acaba com esta cisão, tá? Continua existindo eu, mas eu e o real somos entranhados de um jeito que não tem essa oposição entre eu aqui e o real lá. Isso cria uma série de implicações teológicas, uma série de implicações éticas, por exemplo, a ideia de que eu e essa realidade, sendo nós a mesma coisa, isso implica uma percepção do que seria o proceder humano nesta nova realidade. Basicamente, eu vou retomar isso novamente ao longo dos vídeos, mas isso vai gerando irá gerar uma série de diferenças dos posicionamentos dele. A fortuna literária em torno da obra do Spinoza será retomada por outros pensadores não muito aprofundados, como Nietzsche, por exemplo. Depois, especificamente, Freud irá retomar o pensamento de Spinoza, especialmente nessa reflexão dos afetos e da razão. No resumo, tanto Nietzsche e o próprio Spinoza irão dizer a importância do pensamento ser perpassado por afetos. O desafio, portanto, de produzir um pensamento não apartado da realidade, voltado para si mesmo e que não consegue se relacionar com o real, Spinoza vai então propor essa demanda de que os pensamentos, as ideias sejam perpassadas de afetos e os afetos sejam perpassados de razão. Esse tema, vou destrinchá-lo adiante, eu acho ele muito interessante, porque em termos psíquicos, nós sabemos, ou mesmo desde Platão, que nós podemos produzir fantasmas na cabeça que precisariam ser, de algum modo, aproximado daquilo que seria de onde a gente projetou a sombra, pensando aqui em Platão. Como que se existisse uma realidade, se joga uma luz, ela projeta o fantasma. O pensamento, às vezes, fica atento muito ao fantasma e esquece da coisa mesmo. E Spinoza, portanto, propõe essa ressintonização que eu chamaria hoje de si consigo mesmo. Muito dos meus poemas que os colegas, interlocutores têm encontrado da minha produção, por exemplo, do ano passado, tem como referência a obra de Spinoza. Portanto, um último recente aí, né, que eu brinquei, recolher a si em si, para depois se expandir, certamente esta referência teórica aí que está por detrás dessa síntese sintetíssima é Spinoza. Enfim, é um autor que já abordei com alguns alunos, nominalmente, pelo menos 2 alunos, que eu agradeço muito essa oportunidade, que foi alunos, hoje são colegas, tanto o
eu diria colegas, que inclusive são colegas professores de profissão, o Ezequiel e a mais recente, a Melânia, que são alunos e que são colegas também, e é a mesma coisa, aluno e colega, em geral, nesse nível aí de investigação, acabamos sendo também colegas de investigação e de estudos, por permitir aí a oportunidade de eu retomar essa obra do Spinoza, os textos do Spinoza, e poder ler com atenção esses textos. Eu lembro que, pelo menos em 2017, tivemos a oportunidade, eu e Ezequiel, de fazermos um intenso trabalho em torno da obra do Spinoza, e foi muito gratificante, porque é um pensamento filosófico sobre os aspectos afetivos da condição humana, num arranjo muito, para usar quase que um termo religioso, eu diria quase que libertador, porque o modo como ele propõe pensar os afetos e este horizonte não racional que nos compõe, eu diria que permite uma paz interior, permite uma ideia de alegria interior, e esta alegria, como ele bem diz, permite a sensação de expansão de si. Ao contrário, o medo é uma redução de si. Enfim, nesse vídeo geral é só um pouco desse autor. Aqui no Brasil nós temos a professora Marilena Chaui, que é uma grande referência e que contribui, sendo ela essa referência nos estudos da obra de Spinoza, contribui para compreendermos as interações do pensamento de Spinoza com a ideia de política, com a ideia de ética e justiça e outros aspectos dessa questão de uma percepção, eu não chamaria existencialista, porque isso dentro da filosofia é um outro movimento, bem mais recente, mas que fornece chaves de leitura sobre a existência para quem entra em contato com o texto de Spinoza. Não é um texto simples, o autor, segundo o seu contexto, também procura, era quase como uma moda, ele está na Holanda, em Roterdã, na Alemanha, Roterdã, na Holanda e não na Alemanha, e ali sabemos que René Descartes passou ali também uma temporada, e a ideia da geometria era a moda do momento, e ele também se dispõe a escrever utilizando esses artifícios da geometria analítica, que são tentativas de dar uma consistência no raciocínio e uma forma lógica diferente da lógica aristotélica até então vigente, digamos assim. Então faz dos textos de Spinoza serem efetivamente textos que acabam que apenas nós, professores de filosofia e outros estudiosos que se dedicam a mais tempo, consigam fazer a leitura apropriada do texto dele. O que, de certa maneira, acaba nós, enquanto professores, sendo um caminho de passagem obrigatório para quem deseja entrar no texto de Spinoza e para ter aí um aproveitamento maior desses seus desdobramentos, que aqui eu apresento em torno dos termos afetos e outros temas, e que, de certa maneira, é mesmo bem sedutor o que ele trata, mas exige aí essa paciência na leitura dos textos, porque, de fato, é um jeito de escrever bem difícil, bem sintético, porém não perde aí a profundidade temática como ele trata. Enfim, convido a todos então a acompanhar um pouco essa série sobre Spinoza aqui na filosofia moderna. Neste bloco agora de Spinoza eu vou mais ou menos até Immanuel Kant, com a crítica da razão pura, cobrindo aí mais uma subsérie dentro da filosofia moderna. Muito obrigado, até um próximo vídeo.